O ministro Alexandre de Moraes, figura central do Supremo Tribunal Federal, se vê envolto em mais uma controvérsia. Sua atuação como presidente do Tribunal Superior Eleitoral levanta questionamentos sobre a amplitude de seus poderes e a imparcialidade de suas ações. Acusações de perseguição política e uso indevido do aparato judicial colocam em xeque a lisura do processo eleitoral e aprofundam a já existente polarização política no Brasil. No centro do debate está a denúncia de que Moraes teria utilizado o TSE para investigar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de forma irregular. Relatos apontam para a solicitação de relatórios informais à Unidade de Combate à Desinformação do TSE, chefiada por Eduardo Tagliaferro, via WhatsApp, um canal de comunicação inadequado para assuntos oficiais. Esses relatórios, que continham informações sobre postagens nas redes sociais, teriam sido utilizados como base para decisões como bloqueios de contas e apreensão de passaportes de aliados de Bolsonaro. A denúncia, publicada pela Folha de São Paulo, coloca em xeque a atuação de Moraes e levanta sérias dúvidas sobre a legalidade e a transparência de seus atos à frente do TSE. A falta de um processo formal, a ausência da participação do Ministério Público e da Polícia Federal em algumas decisões, e a falta de clareza na definição do que configura uma ameaça à democracia, alimentam as críticas e levantam preocupações sobre um possível abuso de poder. Críticos argumentam que a atuação de Moraes extrapola os limites de sua jurisdição e configura um desvio de finalidade do TSE. A utilização da estrutura do tribunal, tradicionalmente voltada para a organização e fiscalização das eleições, para investigar apoiadores de Bolsonaro em um contexto fora do período eleitoral, levanta sérias preocupações sobre a amplitude dos poderes de Moraes e a instrumentalização da justiça para fins políticos. A falta de transparência na solicitação e no uso dos relatórios informais levanta suspeitas sobre a existência de motivações ocultas por trás das ações de Moraes. A ausência de um processo formal de investigação, com a devida participação do Ministério Público e da Polícia Federal, reforça a ideia de que o ministro estaria agindo de forma arbitrária e utilizando o TSE como instrumento de perseguição política. A linha tênue entre o combate à desinformação e a censura é outro ponto nevrálgico da discussão. A ação enérgica de Moraes contra a disseminação de notícias falsas, embora defendida por alguns como uma medida necessária para a proteção da democracia, é vista por outros como uma ameaça à liberdade de expressão e um ataque direcionado a opositores políticos. A falta de critérios claros na definição do que constitui uma fake news e a amplitude das punições aplicadas contribuem para o clima de insegurança jurídica e alimentam o discurso de perseguição política. Diante das acusações, o gabinete de Moraes se manifestou, refutando as denúncias de irregularidades no uso do TSE. Em nota oficial, a defesa do ministro alega que todas as requisições de informações foram realizadas dentro da legalidade, seguindo os trâmites burocráticos e protocolares. Segundo a nota, o TSE possui poder de polícia para conduzir investigações, e os relatórios solicitados eram essenciais para a apuração de crimes eleitorais, garantindo a lisura do processo democrático. A defesa de Moraes enfatiza que todas as ações foram documentadas e contaram com a participação da Procuradoria-Geral da República, assegurando a legalidade e a transparência dos procedimentos. O ministro argumenta que as investigações são imprescindíveis para combater a disseminação de fake news, proteger a integridade do sistema eleitoral e garantir a lisura do processo democrático. A nota do gabinete de Moraes se coloca à disposição das autoridades competentes para prestar esclarecimentos adicionais e reafirma o compromisso do ministro com a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. A defesa busca rebater as acusações, reforçando a narrativa de que as ações de Moraes se baseiam na lei
e visam unicamente a proteção da democracia, e não a perseguição política. As denúncias contra Moraes provocaram reações imediatas no cenário político, intensificando a polarização entre apoiadores e críticos do ministro. No Senado Federal, parlamentares da oposição, em especial aqueles alinhados ao ex-presidente Bolsonaro, se manifestaram de forma contundente contra a atuação de Moraes, acusando-o de usar o TSE para perseguir adversários políticos e censurar opositores. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, em pronunciamento no plenário, criticou duramente Moraes, acusando-o de transformar o TSE em um instrumento de perseguição política e de agir com viés ideológico. O parlamentar defendeu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a conduta de Moraes e anunciou sua intenção de subscrever o pedido de impeachment do ministro. A ofensiva contra Moraes não se limita ao pedido de CPI e ao impeachment. Parlamentares da oposição também criticam a decisão de Moraes de suspender as redes sociais do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, e bloquear 50 milhões de reais do parlamentar. A medida, considerada extrema e desproporcional por seus críticos, é vista como um ataque à liberdade de expressão e um abuso de poder por parte do ministro. A polarização política, intensificada pelas denúncias contra Moraes e pelas reações que elas desencadearam, coloca o Brasil em uma encruzilhada. A crescente judicialização da política e a instrumentalização do sistema judiciário para fins políticos minam a confiança nas instituições democráticas e aprofundam as divisões sociais. A atuação de Moraes no TSE, embora defendida por alguns como necessária para a proteção da democracia, é vista por outros como um sintoma da escalada autoritária e da erosão do Estado de Direito. A falta de diálogo entre os poderes, a escalada do discurso de ódio e a disseminação de notícias falsas criam um ambiente de instabilidade e incerteza. O futuro político do Brasil permanece incerto. A polarização, a desconfiança nas instituições e a fragilidade do sistema político representam um desafio para a consolidação da democracia. A busca por soluções pacíficas e democráticas para os desafios enfrentados pelo país exige diálogo, tolerância e respeito à diversidade.